Depois, a gente tem um estudo de cor de raiz de beterraba, onde foram encontrados os seguintes resultados. Foram cruzadas 31 plantas de raiz vermelha com 25 plantas de raiz branca. A gente nomeou aqui como A e B. Na F1 foram encontradas, desse cruzamento, o resultado desse cruzamento, foram encontradas 49 plantas de raízes brancas. E a F2 segregou com 100 plantas de raízes vermelhas para 280 plantas de raízes brancas. Ele deu ainda o resultado dos retrocruzamentos. Um retrocruzamento é quando você pega um indivíduo da F1 e cruza com um pai. O retrocruzamento 1, quando a gente cruza com o pai 1, e retrocruzamento 2, quando a gente cruza com o pai 2. O resultado do primeiro retrocruzamento foram 133 plantas de raízes vermelhas para 125 plantas de raízes brancas. Então, aqui a gente observa uma frequência de basicamente 1 para 1, aproximadamente. Isso já vai dando um indício. E o retrocruzamento 2, que é o cruzamento de uma F1 com o pai 2, ele deu 231 plantas com raízes brancas. Esse resultado aqui, ele dá um indício para a gente de que há ocorrência de dominância. Por quê? Com certeza, um dos pais aqui, ele teria um alelo, recessivo, porque ele veio aqui da geração F1. Então, se a gente supor que esse cruzamento foi feito do indivíduo heterozigoto da F1 com um pai dominante, considerando que existe dominância do alelo azão sobre o azim, a gente teria uma segregação aqui de 50% azão-azim e 50% azão-azão. Se ocorre dominância, o azão que iria conferir a cor branca no caso, então a gente teria aqui 100% de plantas com raízes brancas, que foi o que aconteceu. Então, essa primeira hipótese nossa é de que existe uma interação de dominância entre os alelos. Uma outra coisa que pode confirmar esse resultado é o resultado do retrocruzamento 1, que supostamente, se a gente cruzou isso aqui com um pai 1 que fosse uma linhagem azão-azão, esse retrocruzamento seria com um outro pai contrastante, que seria o azinho-azim. Então, a gente cruzaria um resultado da F1 azão-azim com um pai azinho-azim, e a gente teria uma segregação genotípica de 50% azão-azim, heterozigoto, e 50% azinho-azim. Nesse caso, a gente teria aproximadamente 1 para 1, que foi o que aconteceu aqui, de raízes vermelhas e raízes brancas. Além disso, na F2, a gente observa uma segregação de aproximadamente 3 para 1, quando a gente vê aqui 100 raízes vermelhas e 280 raízes brancas. Então, nesse caso, a gente pode ter um indício também de herança mendeliana, quando a gente está tratando de apenas um gene. Então, a gente estabelece com base apenas nas observações do enunciado, as nossas hipóteses, que vai ser uma herança mendeliana com segregação de 3 para 1 na F2, herança monogênica, porque ele estaria controlado aqui, apenas por um gene, com base em segregação, e ainda considerando a dominância, como interação alélica aqui. Para confirmar essa hipótese, a gente tem que fazer o teste Q quadrado. Para montar o teste Q quadrado, a gente monta uma tabelinha com as frequências observadas. A frequência observada aqui, no total, ela totaliza aqui, 380 indivíduos. Esses indivíduos, eles vão ser divididos em 4 partes, porque a gente está considerando aqui, 3 partes brancas, que estariam inclusas aqui os alelos com dominância, e uma parte para aqueles que englobariam apenas os genótipos recessivos. Então, 380 dividido por 4, a gente teria um número de 95. Então, uma parte seria referente àquelas, o que a gente esperaria com raízes vermelhas, que seriam equivalentes ao genótipo homozigoto recessivo, e 3 vezes 95 seriam aquelas que teriam pelo menos um alelo dominante. E aqui a gente teria o valor de 285 plantas. Então, essa daqui seria a nossa frequência esperada. A fórmula do Q quadrado é essa daqui, que é um somatório, que a gente vai fazer uma continha separada para cada fenótipo, da frequência observada menos a frequência esperada ao quadrado, dividido pela frequência esperada. Montando aqui, então, a nossa fórmula, Q quadrado calculado vai ser igual. Frequência observada, 100, menos 95 da frequência esperada,
elevado ao quadrado dividido por 95 da frequência esperada para raízes vermelhas, mais, que é um somatório, frequência observada 280 menos 285 da nossa frequência esperada, elevado ao quadrado, dividido por 285. Essa continha aqui vai dar pra gente os valores de 0,263 mais 0,088, um resultado de 0,351. Esse é o valor do nosso Qi quadrado calculado. Agora, a gente precisa encontrar o valor do Qi quadrado tabelado para comparar o valor e saber se a gente aceita ou rejeita a nossa hipótese. O Qi quadrado tabelado, a primeira coisa que a gente tem que descobrir é o grau de liberdade. O grau de liberdade, ele é calculado com base no número de fenótipos. Então, se aqui a gente tem 2 fenótipos, o nosso grau de liberdade vai ser igual a 2 menos 1. Então, nós teríamos 1 grau de liberdade. No enunciado do exercício, ele fala que o valor do Qi quadrado tabelado para 1 grau de liberdade, ele é igual a 3,84. Então, a gente observa que o nosso Qi quadrado calculado, ele é bem menor do que o nosso Qi quadrado tabelado. Quando a gente tem essa situação, a gente aceita H0, ou seja, a gente aceita a nossa hipótese. Então, a gente pode afirmar que o caráter cor de raiz é controlado por um gene com 2 alelos, com dominância completa de um alelo sobre o outro, seguindo a herança mendeliana. B, ele pergunta, quais as proporções genotípicas e fenotípicas esperadas na geração F6? Assim como a gente fez na primeira questão proposta, a gente sabe que a cada geração de autofecundação ou intercruzamento, a frequência de heterozigotos ela é reduzida à metade. Então, a gente tem aquela formulazinha. F6, que é a geração desejada aqui, a gente vai reduzir a metade a frequência de heterozigotos a cada geração menos 1. Então, isso daqui seria igual a 6 menos 1. Então, fazendo o cálculo aqui, seria meio elevado à quinta potência, né, a 5, que seria igual a fazer 1 sobre 2 elevado a 5, que é igual a 1/32. Então, essa aqui é a frequência do nosso heterozigoto. A frequência do homozigoto, ela é tudo menos a frequência de heterozigotos. Então, a gente faria 1 menos a frequência de heterozigotos dividido por 2, porque nós temos 2 tipos de alelos em homozigotos, que seria aqui no exemplo, né? Azão e azinho. Então, a gente teria 1 menos 1/32 dividido por 2. Isso aqui vai dar 31/64. Então, essa daqui seria a frequência de homozigotos, mas de cada homozigoto. Então, se a gente fosse representar aqui as frequências genotípicas, nós teríamos 1/32 de azão-azinho, 31/64 de azão-azão e 31/64 de azinho-azinho. O que a gente poderia fazer? 2/64 por 31/64, que é a mesma coisa, eu só reescrevi por 31/64. Então, a gente poderia falar que é 2 para 31 para 31. Esse daqui seria o heterozigoto, homozigoto dominante e homozigoto recessivo. E quando a gente fala de frequência fenotípica, a gente está voltando lá nas cores das raízes da beterraba. Então, a gente sabe que toda vez que, como a gente descobriu, né, pelo teste Qi quadrado, que existe dominância entre os alelos, a gente sabe que toda vez que o alelo dominante ele estiver presente, a gente vai ter uma raiz da cor branca. Quando ele estiver ausente e for recessivo, a raiz vai ser vermelha. Então, nesse caso, a gente vai somar essas frequências. Então, eu teria aqui 31 mais 2, né? 33 de frequência de indivíduos com a raiz branca por 31 de frequência de indivíduos com a raiz vermelha. Então, essa daqui seria as nossas frequências fenotípicas, ou seja, né, como as características se manifestam.